Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre a saída do Dressel, tá? Sei que todo mundo considera, né, o mundo todo, uma das melhores saídas, tá? Uma saída explosiva, mas tem umas qualidades que estão embutidas nessa saída. Primeiro, a sua potência de salto vertical, não sei se vocês sabem, é em torno de 1,20 m, 20 e pouco, 23, 24 centímetros, sei lá. E isso leva ele a ter uma potência de salto vertical comparável até aos jogadores de basquete, tá? Entre os 20 e 30 melhores jogadores de basquete, uma pesquisa que uma vez eu vi, tá? Então vocês veem até na própria saída dele, antes da saída, que ele faz aquele ritual de saída, né? Antes de subir no bloco, ele dá um salto vertical, encolhe bem as pernas, a gente vê a potência desse salto. Mas ainda não acho que esse é o ponto principal. O outro ponto é o trabalho de ondulação, que através dos anos que ele participou em high school, ele desenvolveu muito, porque lá em jardas, nada em jardas, então o submerso dele é muito potente, muito bom. Por algumas características, o submerso é bom. Primeiro, o trabalho de mobilidade dele, torácica e do corpo todo, é muito bom. Você vai ver tudo horas. E Teté, que esse outro nadador aqui da direita, tá? Esse nadador aqui, que é também de nível internacional, não tem uma mobilidade tão boa, e na hora que o Dressel está aqui numa posição bem estendida e principalmente favorecendo o submerso, uma posição muito boa, esse nadador aqui, ó, ele já está com uma mobilidade não tão boa no caso da escápula dele, no caso dos ombros, até na mobilidade torácica para você. Tá? Então ele não consegue ter um formato hidrodinâmico embaixo d'água tão bom quanto o Dressel. Olha o formato dos dois e olha como está, vocês veem aqui o ombro dele numa elevação grande aqui. Tá? Isso daí facilita bastante para o Dressel ter uma propulsão muito melhor dentro d'água, ou seja, isso favorece. As pessoas sempre querem aumentar a velocidade e aumentar a potência de natação. Lembrem, a água ela responde com o quadrado da velocidade, aquela famosa frase que o Vlad fala só para dizer que ele entende um pouquinho, não que nem o Tudoras, de física, tá? Mas o quadrado da velocidade, cada vez que você vai mais rápido na água, a água fica mais dura. Essa é a explicação mais simples e correta, que vocês sabem que eu gosto de fazer o arroz e feijão. Ou seja, quanto mais hidrodinâmico, aerodinâmico seria no ar, hidrodinâmico você tiver dentro da água, menos vai ser esse atrito, ou seja, então você não precisa aumentar a potência, você diminui o arrasto, e no caso do Dressel isso é importante. Um outro detalhe importante que ninguém dá atenção, que eu vou mostrar agora para vocês, é aqui, ó, nesse formato, aqui, ó, deixa eu aumentar, o formato que o pé dele fica na hora da ondulação. Além de ser ter uma mobilidade muito boa, Tudoras, ele fica num formato que alguns nadadores nasceram, tá, de um jeito que o pé, como o Michael Phelps, ele favorece uma propulsão quase como um pé de pato. Tá, ó, nesse ponto aqui, ó, olha só como que está o pé dele. Você pode até falar assim para mim, poxa Vlad, mas ó, nesse ponto aqui, ó, a perna dele está afastada. Só que o afastamento dele é mínimo e como alguns nadadores conseguem fazer com o afastamento dos dedos na mão, mínimo, aumenta a superfície de área para pegar água. Tá? Então eu sempre falo que um bom nadador de velocidade, ele não pode ficar com a mão espalmada e com os dedos muito colados, a mão dele fica pequena na água. O ideal seria que ele mantivesse um pequeno afastamento dos dedos para pegar mais água. Isso é muito difícil, isso é altíssimo nível. No caso do Dressel, naturalmente ele tem uma mobilidade muito boa de tornozelo e tem os pés, o final dos pés deles, a ponta dos dedos, ó, favorecem, ó, uma propulsão muito boa, tá? Quase que como um pé de pato. Mas o ponto principal que eu queria falar com vocês é a transição, é a primeira abraçada dele, que aqui vocês veem, a Teté vai ver aqui, ó, ele está indo lá na frente, ele está aqui, ó, opa, ele está aqui, ó, tá? Limpar, você vai ver, Teté, primeiro, ó, o braço esticado, reto, ó, o braço esticado, vamos dar uma aumentadinha aqui, o braço esticado, então, ó, o braço lançado, que ele vai nadar com o braço por cima do corpo lançado na prova, tá? As provas de velocidade, principalmente em jardas, ele nada assim, tá? Os bons velocistas estão fazendo isso. Mas vamos falar sobre a transição dele. Então ele chegou, ondulou, ótima mobilidade. O nadador aqui, vocês estão vendo aqui, o nadador do lado dele aqui não está com uma mobilidade tão boa. Opa, deixa eu fazer aqui. Mobilidade tão boa, ele tem uma excelente mobilidade, tá? Isso favorece bastante. O pé dele que eu falei que favorece o arrasto de vácuo dele também ajuda a propulsão e o arrasto de vácuo é bem pequeno, mas o principal é que ele entra ondulando forte, isso ele executa na transição também da virada, por isso que essa é a parte mais importante da saída dele, porque é uma coisa que ele utiliza na saída e utiliza nas viradas. Ele vai começar, Teté, tá percebendo aqui que mão que tá aqui? Vamos ver se eu consigo fazer. Ó, é o braço direito que está embaixo, tá? O braço direito que está embaixo. E aí na hora que ele vai começar a fazer a primeira abraçada, ó, ele vai entrar a ondulação, as últimas ondulações, eu não contei.
Estou falando um pouco rápido, mas para o vídeo não ficar longo. Ó. E essa mão direita, Teté, que está embaixo, é a primeira braçada que ele vai executar. Só que toda essa primeira braçada ele executa com ondulação. Tá? Ao contrário que aqui o nadador já está, eu esqueci de ver quem é o nome do nadador, mas para falar com vocês, mas o nadador aqui já está executando a primeira braçada dele, ó, com perna de crawl, tá? Olha o dresso, olha a diferença dessa e a diferença dessa transição, tá? Olha só, a amarela executa com perna de crawl e a vermelha, que é do dresso, ou seja, campeão olímpico, um dos melhores do mundo, recordista mundial, o que acontece? Ele executa com ondulação, que eu acho que você e o Tudoras têm bem feitos e podem executar com maestria isso daí. Tá? Então você pode perceber que ele consegue executar, ó, toda a primeira braçada com o braço direito com ondulação, e ele só vai parar agora a ondulação, que ele vai começar a fazer o afastamento das pernas para começar o trabalho com perna de crawl, quando ele começa a puxar o braço esquerdo. Tá? Nessa saída aqui ele ainda não sobrepôs tanto, tem algumas saídas aqui que esse braço esquerdo aqui, ó, esse braço esquerdo, ele começa a atuar um pouquinho antes, que é o que eu tenho falado para vocês. Então a gente vê uma outra saída dele aqui, tá certo? Opa. Raia 5, né? Potência de salto grande, entrada na água, de novo, olha o trabalho de, como chama, mobilidade escapular dele, muito bem feito, vamos colocar assim menor, tá? Ondulação forte, olha a ponta dos pés, olha a estabilidade, esse nadador aqui já tem uma mobilidade também boa, né? Então ele vai executar a primeira braçada, até olha lá a mãozinha dele aqui, ó. Opa, a mãozinha dele, mão direita. Será que ele vai começar a braçada com o braço que está embaixo, que é a mão direita? Sim, olha lá. Braçada direita, a mão já pegando muita água. Uma outra qualidade que eu acho que deve ser inata, se você for perceber aqui, Tudoras e Teté, ele já executa uma pequena flexão, ele flete um pouquinho, ele dobra um pouquinho o punho, para o punho, na hora que ele fez o movimento, ele não fazer uma ação só para baixo, que só levaria ele para cima. Ele já flete um pouquinho o punho aqui, que faz uma ação já para trás, que já entra com uma propulsão para frente. A gente não quer ir para cima, a gente quer ir para frente, tá? Então ele já faz o movimento, ó lá, executando toda a primeira braçada com ondulação, e aqui, na hora que ele executa a segunda, tá? Aí sim ele faz o que? A transição para a pernada de crawl. Essa é a maior qualidade que ele tem, tá? Essa é a maior qualidade que ele tem. Vou tirar o som aqui, né? Vou eu mexer, porque senão o som fica. Ó, você viu a ponta da mão dele já fletida. Vamos aqui, uma outra saída aqui nadando em jardas, saída, tá? Você pode falar assim, poxa Vlad, mas a perna dele caiu meio afastada, o corpo estava meio torto na água. Todo nadador, sem exceção, tem algum defeitinho, tá? Imagina como ele ia sofrer com o Vlad corrigindo toda hora, hein? Puta, o Vlad é chato pra caramba. Mas vamos lá, entrada na água, agora a gente vai ver por cima, essa saída eu separei por cima aqui para vocês, tá? Olha lá, ondulação, primeira braçada executa ainda submerso, então ele inicia a primeira braçada até submerso, ele começa a quebrar a superfície agora, ó, que vocês veem aqui uma oscilação da onda da água, e essa primeira braçada toda executada, com ondulação. Teté, dá uma olhadinha nesse outro, um nadador de álbum aqui, ó, do lado aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu virar aqui, deixa eu ficar aqui melhor, pronto. Esse nadador aqui, Teté, olha aí, Tudoras, primeira braçada desse nadador, braço estendido, olha só a primeira braçada. Álbum sempre teve excelentes velocistas, olha ele jogando por cima, mas Vlad, ele dá uma dobradinha no braço. Uma coisa é técnica de nado. Qual que é a técnica de nado do crawl? Respiração lateral, pernas alternadas de crawl, braçadas alternadas, pronto. Outra coisa chama estilo. O estilo da Teté, o jeitinho que ela nada é diferente do Tudoras, que é diferente do Evandro, que é diferente do Bruce, que é fundista, é diferente do Ricky, que tem um estilo na velocidade próximo da Teté, tá? Mas ainda cada um com o seu jeitinho. Tá? É o jeitinho que você faz o seu bolo. A receita é a mesma, só que cada um coloca um pouquinho mais de sal aqui, um pouquinho mais no caso do bolo não coloca sal, né? Até coloca, né? Coloca assim, coloca um pouquinho mais de açúcar, tá? Isso torna o seu estilo individual. A técnica de nado é única. O braço lançado, estendido. Perfeito? Eu vou colocar, deixa eu diminuir o volume aqui para vocês não ouvirem. Saída por trás, potência, entrada na água. Ondulação, primeira braçada ondulando, tá? Outra saída. É a mesma, né? Vamos lá. Potência de primeira braçada lançada. Então, a qualidade maior do Dressel é o que? Na minha opinião, tá? É a transição do nado, é o breakout dele, que vai ser utilizado quando? Na virada também.
Ou seja, esse componente ele é utilizado duas vezes. Por enquanto que a saída é utilizada só uma vez, que nem vocês viram agora, essa aqui também ondulando forte, mexeu um pouquinho, abraçada de borboleta, e aí a potência também na abraçada de borboleta executando, tá? Mas o principal era o crawl que a gente vê, que tipo, o que eu estava falando é tipo, a saída ele executa uma vez, mas a virada, se nadar o 100 livre na jarda, são 3 viradas, se nadar o 100 livre na longa, uma virada, se nadar o 200 livre, são mais viradas. Então, o que ele utiliza a transição na saída, ele vai aplicar nas viradas também. Essa é a qualidade que eu queria trabalhar com vocês o melhor possível, tá bom? Um abraço, um beijo e treinem bem como sempre.